Opa, seja bem-vindo, aqui é o João Mesqua e você vai acompanhar comigo uma correção de análise. Então, nessa correção de análise foi enviado a foto do olho direito e do olho esquerdo, já posicionados no mapa comportamental. E aqui vem os pedidos. Uma ajuda, por favor, mulher 29 anos, perfil corrente, que é o sinestésico. E aí a correção. Tem muitos pontos pretos nessa íris hematogênica, ou seja, uma íris marrom verdadeira. E aí, nesse caso, por ela ter esses pontos muito pretos, isso indica um predomínio do perfil racional, que é justamente o perfil joia. Com certeza existe os raios solares aqui também, mas o que mais destaca é o perfil racional. Racional com o perfil sinestésico no segundo plano. O temperamento, diátese estênica, que é identificado pela borda mais fina, perfeito, é isso aí mesmo. É uma pessoa que tem um temperamento mais sistematizado, uma pessoa que tende a fazer as coisas mais planejadas, não tem tanto aquele poder e força da impulsividade, deixar a vida me levar. É uma pessoa que planeja mais as coisas. Midríase, ponto 3, que é o tamanho da pupila. E, de fato, a pupila ela tá grande em ambos os olhos. No olho esquerdo, ela tá maior, o que aqui indica que é o olho predominante, referente ao hemisfério cerebral direito, e também os quadros da anisocoria, propriamente ditos, que precisa acalmar a mente, harmonizar o funcionamento dos dois hemisférios e dar tanto a parte racional quanto a parte emocional. O 4 completo provavelmente está falando de colarete, o que não concordo, né? Eu acho que o colarete ele não é completo, em especial aqui, ó, no olho esquerdo. Por esse ângulo, nós não podemos visualizar todo o colarete. O que isso indica, em especial aqui no intestino? O intestino ele funciona quando ele quer. Vai depender do estado emocional da pessoa, do que ela comeu e uma série de variáveis. Então, é um intestino que não tem regularidade. Ponto 5, mente agitada. Nesse caso aqui do olho direito, aparece a mente agitada porque devido à configuração da câmera e também à iluminação. Pode notar que surgiu uma sombra que não existe quando está com a iluminação adequada nesse ponto, como se formasse uma quina aqui. Então ignora essa falta de iluminação no olho direito. Vamos ver o olho esquerdo, tá vendo? Tá com uma iluminação diferenciada e aqui você observa na área mental uma região mais escura, uma área mais escura. Então, nesse ponto, identifica-se de fato a mente agitada. Outra coisa também, qual é a região aqui embarcada? Pega um pouco da vitalidade e principalmente do sensório de locomoção, que embarca o cerebelo, cuidando da coordenação motora, coordenação sensorial. Ponto 6, falando sobre vesícula e pâncreas e no olho esquerdo coxa. Se eu estou com o olho esquerdo aqui, realmente é a marca próximo ao ponto 6 relacionado à coxa. E aqui, tanto a vesícula biliar quanto o pâncreas estão com marcas. Verdade, correto. Tanto vesícula biliar quanto o pâncreas, eles são órgãos muito relacionados. Compartilham os mesmos ductos. Então é importante a gente tratar com alimentação, também com os quânticos e todos os outros tratamentos de autocura, micelados, que ajudam muito. Então, normovertido, que é justamente uma combinação entre introvertido e extrovertido. Sim, é verdade, é uma combinação. A gente pode ver aqui o status, né, de acidez no estômago, né, o que indica um sinal de extroversão, mas nós observamos a questão do colarete, não está visível em todos os pontos, e em alguns pontos ele se aproxima também da pupila. Então, seria o caso da normoversão, como é o caso do temperamento estênico, já é o caso de um predomínio da introversão, uma pessoa que tem essa característica. Hemisfério cerebral predominante ao lado direito, representado pelo olho esquerdo, correto. E ponto 9, o olho direito. Essa aqui é uma análise da iridologia comportamental, né? Então,
a pessoa coloca aqui, ó, no olho direito encontramos ponto 9, ponto 5, ponto 6. Então, mostrando aqui para você, ponto 9, ponto 5, ponto 6, tá ok? Então, aqui, ó, são esses pontos escuros que ela está detectando aqui. No olho esquerdo, ponto 17, aqui tem um ponto interessante que eu quero comentar, é o seguinte. Ela está falando aqui desse ponto, ó, se eu vejo aqui no mapa, no olho esquerdo, o ponto 17 está aqui no cursor. Então, nesse caso, não é ponto 17, apesar do ponto preto estar caindo no ponto 17. Como assim, João? Me explica isso melhor. O que acontece é que a pupila aqui está absurdamente grande, né? Então está bem maior que o mapa. Ó, eu ponho aqui a pupila, ela ultrapassa esse anel que está delimitado com a letra A, que significa anel de expressão, ou o famoso colarete também, pela iridologia física. Logo, esse ponto, ele está dentro do colarete, ou está dentro do anel de expressão. Então aqui não é ponto 17. Para ser ponto 17 tinha que estar aqui, ó. Tinha que estar aqui, nessa região, tá ok? E nesse ponto, como está fora, né, do colarete, a gente cai próximo aqui do ponto 15, mais ou menos nessa região, tá ok? Então, nós temos essa análise. O que eu faço para a gente trabalhar a questão mais aprofundada do RAID? Vá pelo ponto, pela região que é mais escura, e vá pela região mais clara. Quando a pessoa está no ponto mais escuro, aquela atitude, são 46 atitudes em cada íris. Então, naquele ponto mais escuro, ela está tendo um predomínio das dores e acaba que o recurso dela, daquela atitude, ela vive ou trabalha muito pouco nele, ele trabalha mais na dor do que no recurso. Quando você vai pegar uma área mais clara da íris, aí a pessoa ela está vivendo mais no recurso, propriamente dito, do que na dor. Tá? Então, vamos explicar com esse olho aqui. Vamos cair aqui no olho esquerdo. No olho esquerdo, pontos mais escuros. Ponto 15. Então, vamos no mapa. Ponto 15 é essa região aqui, tá? Então, nessa região aqui, nós encontramos esse ponto. Esse ponto está associado à criatividade, à escrita, à segurança. Ela não está utilizando totalmente esses recursos estão subjugados, porque ela tende a viver mais na dor. Então, ela sente mais a intolerância, a repressão dos seus dons, repressão da sua fala e a sua impaciência. É o que ela mais sente, ela mais vive isso no seu dia a dia. 28. Então, no olho esquerdo, vamos encontrar o ponto 28. Ele está aqui nessa região. Então, ó, tem uma sequência, uma lacuna e escada nessa região do 28. O que isso indica? Dom da palavra, influência, poder, conforto, persuasão. É uma pessoa que tem, inclusive, o dom de curar pela palavra. Mas, como é um ponto escuro, isso indica que ela vive pouco nesse recurso, ela vive mais na dor. Logo, ela tem uma questão de impostura, uma questão de deslealdade. Note, eu não estou falando que ela é uma pessoa desleal. Eu não estou falando que é uma pessoa que é falsa. Não é esse o ponto. A questão é que é uma pessoa que ela se segura, ela é uma pessoa que não expõe aquilo que ela pensa, ela não joga a real. Fato esse. Ela não joga a real, ela tem dificuldade em jogar a real, então ela deixa isso guardado dentro dela. Então as pessoas às vezes fazem coisas que ela não suporta, que ela não aguenta, que ela tem vontade de rachar a cabeça da pessoa que faz aquilo, mas ela dá aquele sorriso amarelo, abaixa a cabeça e finge que está tudo jóia, entendeu? Então é nesse ponto que ela não é leal às vezes até com ela mesma, e aí pode dar uma série de problemas psicossomáticos, pode dar hipertensão arterial, pode dar problema na própria voz, porque afinal ela não fala, e isso pode dar pigarro, uma série de problemas relacionados à própria voz. Mesma coisa aqui no olho direito. Então, vamos dar um pulo aqui no olho direito. No olho direito,
como tem muitas regiões escuras aqui, eu vou dar uma resumida boa. Então, ponto 5. No ponto 5, eu vou falar sobre o recurso da honra generosidade. Né? Uma pessoa que tende tem esse recurso, mas utiliza ele muito pouco. Né? Então, acaba que esse recurso, ele dá espaço para o aumento da dor, que é ciúmes, medo da pobreza, inveja, cobiça, egoísmo, a desconfiança, a apatia. Então, observe que o terapeuta, isso daqui é um vídeo que eu estou fazendo para um terapeuta, eu não estou falando isso para o dono desses olhos. O terapeuta que vai falar isso com o dono desses olhos vai ter que selecionar as palavras, porque cada palavra, cada atitude abre uma gaveta, e essa gaveta, após aberta pelo terapeuta, vai sair muitas coisas daquela pessoa. Às vezes a gaveta, ela inclusive na hora de fechar, ela pode emperrar um pouco. Então cabe bastante maturidade do terapeuta de abrir essas portas. Então ela tem que um espaço muito grande para trabalhar e aumentar a generosidade dela, né? Então ela tem espaço para abrir mão do apego, de se doar mais, pensar que não há tanto a necessidade de invejar ou ter ciúme dos outros, e aí ela precisa parar de comparar um com o outro, tá ok? Que essas comparações, elas são desleais, elas são injustas, as pessoas são diferentes, têm circunstâncias diferentes, né? Então é interessante ela trabalhar a questão de comparar ela com ela mesma. Então, hoje ela precisa estar melhor do que ontem e o amanhã estará melhor do que hoje. E ela tem que fazer o trabalho dela. Trabalhar bastante essas questões, porque às vezes, senão você lança alguma palavra e a pessoa interpreta mal, ela não vai saber lidar direito com aquilo. Bom, ponto 6. Ponto 6 também fica aqui logo acima do ponto 5 no olho direito. Recurso, independência, coerência. Como está escuro, ela tem menos tempo nesse recurso, ela utiliza mais a dor, que é a possessividade, preguiça, falha, medo da punição. E aí a gente entra numa autossabotagem, né? Às vezes a gente acha que coisas que ficaram maior contato, ou pessoas que ficaram maior contato com a gente, são nossos, e não necessariamente. A máxima que eu falo sobre esse ponto é não levar nada ou não considerar nada como garantido. Eu casei, agora não preciso mais cuidar da aparência. Não faça disso. Eu tô com meu trabalho, eu tenho um bom relacionamento com meu chefe, meu trabalho está garantido. Não faça isso, né? Não caia na zona de conforto. A grande máxima desse ponto cuidado com as zonas de conforto, não tenha medo de errar, arrisque-se. Arriscar faz muito bem. A gente aprende muito mais errando, aprendemos muito mais ouvindo as críticas. Ponto 9 aqui no olho direito. Ponto 9 no olho direito, ele está associado às características de aceitação, convicção, ordenação. É uma pessoa que vai fazer de tudo para ser aceito no grupo, para que seja uma unanimidade e, de fato, manter a ordem, o status quo, tá ok? Legal, isso é interessante e isso acaba que dá estabilidade ao ambiente. Agora, tá preto, então ela não vive tanto essa característica, ela não se sente desse jeito, ela se sente mais relacionado à sua dor. Então ela se sente muito mais exigida e exige dos outros, preocupada, e também tende a desenvolver algumas pretensões. Às vezes a gente tende a não encarar a realidade. Então lutamos em ser aceitos em um ciclo e um círculo que o pessoal, se esforçando, tolera a gente. E aí, no fato, a gente, em vez de ser persistente, a gente fica insistindo.
em uma pretensão que às vezes é inalcançável para a gente. Vale mais a pena encarar que é uma pretensão, descartar e partir para outra. Caminhar para frente. Bom, agora falando sobre os dois últimos destaques, que é sobre as regiões mais claras. Então, no olho direito, nós temos a região 23, essa região aqui, ó, vermelha. Então, nessa região vermelha, você repara que está muito claro. Nesse lado que bateu a luz, essa região está clara, mas não tão clara quanto aqui. 23 é uma região em que ela utiliza menos tempo na dor, então ela fica com uma tendência menor a ficar reclusa ou sentir ambiguidade, né? Então, se ela tende, ela não sente tanto aquela questão entre a cruz e a espada, né? Ela fica tendo mais coerência. E aqui no caso, ela tem um bom recurso à espiritualidade, amor à beleza e à arte, e também a questão de saber usar bem os seus momentos de isolamento. Ela aprecia, ela usa esses dons para apreciar, às vezes até para curtir a si mesmo. Bom, no olho esquerdo, nós encontramos a região mais clara aqui, que é o ponto 1. Então, aqui no ponto 1 está relacionado a um período menor de dor, que nós temos aqui, ó, medo da rejeição, negação, cinismo, dependência, reclamação, solidão e frieza. É um tempo menor de dor que ela usufrui. O que ela passa mais tempo é na afeição social, na individualidade, tendo um bom vocabulário e tendo um cuidado incondicional para com o outro. Um cuidado a respeito disso a gente tem que ter cuidado para com o outro, só que a gente não pode esquecer de cuidar de nós mesmos, né? Então, é importante nós termos essa generosidade, cuidar dos outros, mas tomar bastante cuidado, porque precisamos recarregar as nossas baterias, tá ok? Beleza, então vou passar o tratamento aqui, recomendações terapêuticas por escrito, e quero dar os parabéns para a terapeuta Juliana, que fez essa análise corrigida. Um grande abraço aí para todos, até mais.